Olá, povo de Deus, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em cada coração. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Amém? A gente vai dar uma retomada aqui nesse livro maravilhoso, né, que a gente tem feito. Eu tenho colocado tudo no canal do YouTube, tá joia? Juliana de Norvitch, Revelação do Amor Divino, da editora Paulus, tá bom? Se você quiser adquirir esse livro aí, dizer para você que você não vai se arrepender, tá? Então a gente vai gravar esse vídeo e ele vai ficar salvo lá na playlist, tá bom? Do canal do YouTube, Jairo Butina de Fogo, tá? A gente está no capítulo hoje, no capítulo 51, tá bom? A gente está hoje no capítulo 51, onde ela vai trazer para mim e para você. Ele é a cabeça, nós somos os seus membros, né? Portanto, nosso Pai não poderia nem desejaria atribuir a nós mais culpa do que a seu próprio Filho e precioso e admirado Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vou colocar aqui o nosso Padre Pio aqui, né? Do ladinho aqui, isso. Tá joia? Nessa imagem que ela traz para nós nesse capítulo 51, eu acredito que até agora, para mim, foi o mais forte, o mais intenso e o mais bonito, né, que eu li até agora. Ela vem contar a história de um senhor e de um servo, certo? E ela vê então assim um senhor que ordena a um servo, e ela vê um servo que traz uma grande alegria no coração por poder realizar a vontade do Senhor. Só que o que me chama muita atenção do começo até o final é que ela vai trabalhar essa dimensão do Senhor e do servo dentro de uma mística muito profunda. Por isso que eu falo, eu acho que até agora é o capítulo mais profundo, também é o mais longo que eu já vi, né, nesse livro aqui, tá bom? Vou mostrar de novo, ó, Juliana de Norvitch, Revelação do Amor Divino, da editora Paulus. E ela vai dizer assim, tá? Ela diz que ela vê duas pessoas dentro de uma imagem física. Uma pessoa era o Senhor e a outra pessoa era o servo. O Senhor estava imponentemente descansando em sua paz, e o servo de pé, né, diante do seu Senhor, reverentemente pronto para fazer o seu desejo, certo? Então assim, o Senhor olha para esse servo cheio de amor e doçura e manda ele a tal local para executar tal coisa. E o servo, ela vai dizer para mim e para você, ele não apenas vai rapidamente, né, mas ele cai dentro de um buraco e ele acaba ali a sofrer um grande machucado. E ela diz assim que então ele geme, ele lamenta, ele chora, ele briga, mas não pode se levantar e nem ajudar a si mesmo de modo algum. E aqui ela traz uma mística para nós da queda da humanidade, né? Da queda do Adão, o Adão que cai, né? O Adão que cai e que, mediante ali tudo que a gente vê pela palavra de Deus, fica prostrado, mas que ele se levanta depois, não como aquele Adão que caiu, mas como um novo Adão. E aí então ela vai dizer assim para mim e para você que esse servo, infelizmente,
ele vai ter 7 tipos de danos. O primeiro que ela então traz para mim e para você é que a dolorosa ferida que ele teve nessa queda. A segunda, justamente ali o peso do seu corpo, né? A terceira, a fraqueza que ela acontece por causa das duas primeiras. É isso que vai trazer para mim e para você. A quarta, ela vai dizer assim que era que ele estava cego na sua razão e atordoado na sua mente, tanto que quase tinha esquecido do seu próprio amor. O quinto ponto é que esse servo olhava para ele mesmo e ele por si só ele não conseguia se levantar. Então, aparentemente, parecia que estava tudo perdido, né? Aparentemente, parecia que estava tudo acabado. O sexto ponto que ela traz para nós, né, foi a mais espantosa, que ela diz que ela teve a imagem de que ele estava lá, caído, sozinho, né? Que ela contemplava tudo ali, nem estava tão longe e nem tão perto, nem tão alto e nem tão baixo, e que ela não via ali nenhum tipo de ajuda para aquele servo. E o último ponto, né, o local onde ele tinha caído. Era um local estreito e era um local extremamente apertado. Então, aparentemente, parecia que era uma situação irreversível, aparentemente parecia que era uma situação que aquele servo, no caso, deveria se conformar com aquilo, porque ninguém podia ajudar, né? Ele estava ali só, desolado, entre aspas, vamos dizer assim, abandonado, né? E aí, de repente, no meio dessas imagens, no meio dessas visões, ela vai então trazendo para nós que não. Que independente da situação que nós estejamos, independente da nossa queda, aquilo que tem acontecido, Deus veio até nós na pessoa do seu Filho Jesus. Talvez o primeiro servo ele não tenha acertado, né? Talvez o primeiro servo ele não tenha sido, né? E nem sido um homem segundo a vontade de Deus e nem feito a vontade de Deus segundo aquilo que o coração de Deus pedia. Mas o segundo servo não. Ele vem com toda a sua realeza, com toda a sua força, e ele arranca a humanidade desse estado em que a humanidade vivia, passava e que a humanidade estava, né? Então, assim, ela vai ali, ela é levada novamente a uma imagem, ela é levada novamente a uma visão, e nessa visão ela diz assim: ó meu amado servo, que dano e angústia tu suportas para o meu serviço, por amor, sim, e por tua bondade. Então, dentro de uma revelação espiritual, né, ela traz para mim e para você o seguinte, que nisso uma revelação espiritual interior da intenção do Senhor desce então naquele momento sobre a alma dela. E ela vê então que toda aquela situação era necessária pela virtude da sua grande bondade e para também o seu próprio louvor. E que o seu querido servo, o qual ele tanto amava, né, fosse verdadeira e benditamente recompensada, acima do que seria se não tivesse caído. E aí ela vai dizer assim, sim, e então que a queda e a angústia que ele sentiu deveriam ser então transformadas em elevado e máximo louvor e em felicidade sem fim. Então ela começa aqui uma construção da queda, mas não de uma queda que se fica nela, mas uma queda onde olha-se aquela situação e ali a gente vê um agir de Deus. A gente começa a contemplar ali então um mover de Deus, né? E ela vê também ali um certo conforto, né? Mediante essa situação de queda, de aparentemente um desespero e somente uma dor,
ela vê um conforto. E ela divide esse conforto aqui em 3 coisas que ela coloca. Primeira é o início do ensinamento que ela compreende no mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, né? A imagem que ela tem, essa mística, né? Juliana de Norwich. Vou mostrar aqui de novo o livro dela para vocês, tá? Vai ficar lá no canal do YouTube esse vídeo gravado depois. Então, ela traz que ela consegue ver tudo dentro de um contexto, e aqui então ela separa, tá bom? Em 3 coisas. A segunda está na instrução interior que ela vai entender depois. E a terceira é toda a completa revelação, desde o início até o fim. Isso é, aquilo que está aqui no livro, né? E que o nosso Senhor, por sua bondade, traz até o coração dela com uma grande frequência e livremente a visão daquilo que é do seu entendimento. Tá joia? Então, mais para frente, ela diz que ela entende, que ela absorve. A palavra que ela usa é assim: assentir de bom grado e com grande desejo, e internamente contemplei com atenção máxima todos os pontos e as propriedades que foram reveladas naquela vez, tanto quanto a minha inteligência e o meu entendimento então poderia fazê-lo. Então aqui ela começa a descrever as coisas, tá joia? Aqui ela começa então, vamos dizer assim, a passar para mim e para você aquilo que vem do mais profundo do seu interior e aquilo que vem do mais profundo da sua alma. Irmãos, se vocês puderem adquirir esse livro e depois até meditar em cima desse capítulo 51, tá? Vocês vão ficar impressionados com aquilo que Deus vai dizer e vai falar para vocês. Eu, particularmente, agora aqui pela manhã, na hora que eu lia, o coração parecia que estourar, né? Parecia que explodir, assim, de quanta beleza. Parece que ela está presente, viva aqui, onde eu estou, aqui nesse pequeno local de leitura e oração que eu tenho, e conversando e explicando as coisas para mim, de tão profundo que é, né? Ela vai trazer então, colocar para nós que esse homem que ela vê, né, que é o antigo Adão, é um homem que ele foi ferido, olha o que ela vai dizer, na sua capacidade, um homem que foi feito cheio de fragilidade, estava todo atordoado nos seus sentimentos, que então foi desviado da contemplação do seu Senhor. E aqui ela narra de uma outra maneira o pecado de Adão, né? Ela narra aqui de uma outra forma. O desviar-se o olhar de Deus levou ele a fazer o quê? Né? Mais para frente um pouquinho, ela vai dizer assim: e bem sei que quando essas coisas são sábias e verdadeiramente observadas, nós temos então um descanso, nós temos então a paz parcialmente aqui e plenamente nós teremos na felicidade do céu por sua abundante graça. Né? Por que ela coloca isso para mim e para você? Tá? Porque a partir do momento que nós entendemos que a queda, né, que houve, que aconteceu, essa queda, ela não foi feita, né, ela não aconteceu para que ali nós ficássemos, mas que houve um levante depois. Então, absorvendo isso dentro do nosso coração, colocando isso dentro da nossa alma, nós chegamos a entender o que com tudo isso? Com a graça de Deus, lógico. Nós chegamos a entender que houve sim um desmoronamento, houve sim uma queda, mas que houve sim um levante. E que a partir desse levante nós podemos viver bem aqui, né, algumas situações, e plenamente viveremos a bondade na Jerusalém Celeste, que é o nosso céu, tá? Então, isso foi o começo de alguns ensinamentos, ela vai colocar para mim e para você, e vai dizer assim: e que ele é sempre para a alma uma feliz alegria, amando e desejando
nos trazer para a sua felicidade. Tem um parágrafo aqui que é extremamente, grandiosamente assim, maravilhoso. Não que os outros não sejam, né? Mas ela vai dizer para mim e para você que ela vê Deus dentro de um estado, né, humanamente falando, contempla Deus ali dentro de um estado e contempla também as suas ações, né? E uma de suas ações, ela coloca para mim e para você, é o belo olhar que se revela na sua grande mistura, né? E aí ela vai dizer assim: o lugar em que o Senhor sentava, onde ele estava, era um local simples. Uma terra árida, erma, solitária no deserto, roupas largas, né? Um azul celeste especialmente melancólico, mas ao mesmo tempo bonito. É isso que ele vai dizer. Seu ânimo era misericordioso, a cor do seu rosto era castanha, com toda a característica graciosa. Seus olhos eram negros, especialmente belos e graciosos também, mostrando externamente uma total piedade amorosa e uma elevada estima extensa e ampla, toda cheia do infinito do céu. E o amável olhar com o qual olhava continuamente seu servo, especialmente naquela queda, olha só, parece-me que poderia derreter o nosso coração em amor e rompê-lo em duas alegrias. E aí, eu até grifei isso aqui, o belo olhar se revela de uma graciosa mistura maravilhosa de se contemplar. Uma parte era a compaixão e a piedade, a outra era a alegria e a felicidade. E aí, dividindo aqui, ela coloca: a alegria e a felicidade iam muito além da compaixão e da piedade. Tanto quanto os céus estavam acima da terra, a piedade era terrena e a felicidade era celestial. A piedade terrena, né? E a felicidade era celestial. Ela traz para mim aqui, ó: nosso Pai não desejou preparar para ele, ou para nós, né, para aquele servo, no caso, um outro lugar, mas desejou se sentar na terra, aguardando a humanidade que está misturada à terra, até o tempo em que, por sua graça, seu bendito Filho trouxesse novamente à sua cidade a nobre justiça por meio do seu duro trabalho. Ela vai dizer que ela contempla ali também o Senhor e o servo que antes tinha sido mencionado lá no comecinho. Ela vai dizer assim: ela vê o Senhor e o servo sentado majestosamente, e ele ali diante do seu Senhor, né? Naquele servo há um duplo entendimento, um que é exterior e um que é interior. E aí então ela vai dizer para mim e para você o seguinte: exteriormente ele estava vestido com simplicidade. Isso aqui é muito profundo, eu achei. Como um trabalhador pronto para a sua labuta, e ficou aqui muito próximo, olha só, e ficou aqui muito, olha só o que ela vai dizer, tá? Muito próximo do seu Senhor. Não diretamente em frente dele, mas meio ao seu lado esquerdo. E aqui ela vai explicar. Sua roupa era uma túnica branca, era singela, era velha, desfigurada, cheia do suor do seu corpo, estava bem ajustada a ele, mas era curta, cobrindo-lhe um só palmo debaixo dos joelhos. E os fios estavam descobertos, parecendo que iria desgastar-se logo. E olha só, pronto para ser desfigurado e feito em trapos. Disso ela vai dizer que eu me admirei muito pensando, isto é uma roupa indecente para um servo que é tão grandiosamente amado ficar de tão admirável Senhor. Porém, olha só que coisa interessante, exteriormente nele foi mostrado fundamento de amor, o amor que ele tinha pelo seu Senhor,
era semelhante e o amor que o Senhor tinha por ele. Então o fato de estar ali mal vestido, o fato de estar ali meio que maltrapilho, meio que sujo, não estava à direita, estava à esquerda, né? Isso vai trazer para nós o quê? Que dentro do seu coração ainda existia amor. Então, certeza, Adão ali, né, na sua queda, juntamente com Eva, houve o arrependimento, nunca deixou de amar a Deus, certo? Tinha saudade daquilo que Deus fazia, realizava ou promovia, né, mediante toda aquela situação, tudo aquilo que vivia, que estava acontecendo, né? Então, a sabedoria do servo via interiormente que havia uma coisa a fazer para o louvor do seu Senhor. E o servo, por amor, não tendo nenhuma consideração por si mesmo, nem nada do que poderia lhe acontecer, apressadamente começou a correr para onde lhe enviou o seu senhor, para fazer-lhe aquilo que era seu desejo e a sua satisfação. Pareceu, por sua aparência exterior, como se tivesse estado continuamente trabalhando por um longo tempo, mas pela visão interior, olha o que ela vai dizer para mim aqui e para você, que tive do Senhor e do servo, pareceu-me que era novo, isto é, começando um novo trabalho, como se aquele servo nunca tivesse sido antes enviado para trabalhar fora. Então a gente vê que aquilo que era na primeira imagem, que está aqui nesse mesmo capítulo, ela vai ver o servo. O servo que cai, o servo que vai para um trabalho, mas que cai. Que fica ali prostrado até que aconteça um novo levante. Ela vê novamente aqui o Senhor e o servo. Só que agora ela vê um novo servo, né? Ela vê um novo servo que vai adiante, mais vigor, mais força, né? E ela diz que esse servo é como se fosse alguém que nunca tinha sido enviado para algum tipo de trabalho. É a pessoa de nosso Senhor e é a pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo, graças a Deus. Depois ela continua, né? Havia na terra um tesouro que o Senhor amava, admirei. E ela pensa, o que poderia ser, né? Dentro do entendimento, ela vai dizer assim, é um alimento deleitável e prazeroso ao Senhor. Vi o Senhor sentado como um homem, não vi carne nem bebida para servi-lo, isso foi a primeira surpresa. E a outra foi que esse majestoso Senhor não tinha senão um único servo e enviou para fora. Então ali, quando a gente percebe ela descrevendo a queda, ao mesmo tempo também ela vai descrever que aquilo que Deus tem de melhor, aquilo que Deus tinha de mais amoroso, de mais gracioso, esse servo novo, vigoroso, belo, ele então lança esse servo para essa atividade então ali para fora, tá? E aí ela percebe, ela traz para mim e para você o seguinte, tá? Esse tesouro estava fundado no Senhor, tá? Então tudo aquilo que esse novo servo faria por mim, por você, tinha um fundamento, então, nesse Senhor. Em seu maravilhoso abismo de amor sem fim, mas não estava todo disponível para o seu louvor até o servo tê-lo, então, nobremente preparado e trazido diante da sua presença. E olha só, no servo está compreendida a segunda pessoa da Trindade. No servo está compreendido Adão, isto é, todos os homens. E, portanto, quando digo o Filho, quero dizer a divindade que é igual ao Pai. Preste bem atenção para você ver como que isso aqui é profundo. E quando digo o servo, quero dizer a humanidade de Cristo que é o verdadeiro Adão. Então a gente vê aqui quantos santos da igreja, doutores, estudiosos da igreja, dizendo para mim e para você que Jesus é 100% homem, que Jesus é 100% Deus, né? Então a gente vê a divindade no Cristo, e a gente vê a divindade no Cristo, e a gente vê a divindade em Adão. E aqui a gente vê o novo Adão. O Senhor, olha só, é o Deus Pai. E o servo é o Filho Jesus Cristo. E o Espírito Santo é o mesmo amor que está em ambos. Agora, irmãos, preste atenção nisso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Tá? Se você puder depois até compartilhar com as pessoas, ou até enviar para as pessoas, né? Linkar agora e enviar para as pessoas, para que elas possam assistir isso novamente depois, né? Ou assistir depois. Olha que coisa maravilhosa.
quando caiu Adão, caiu o Filho de Deus. Adão era filho de Deus, né? Caiu o Filho de Deus porque pela própria união que tinha sido feita no céu, o Filho de Deus não poderia ser separado de Adão. E olha só que coisa profunda, né? Pois por Adão entendemos todos nós os homens. Ela continua dizendo assim: Adão caiu da vida para a morte na profundeza desse mundo miserável. E depois ao inferno. O Filho de Deus caiu com Adão na profundeza do útero da Virgem Maria, que era a mais bela filha de Adão. E para este fim, perdoar Adão da culpa no céu e na terra, e poderosamente ele foi tirado para fora do inferno. Pelo útero, pelo ventre de Maria, o novo Adão é gerado, o novo Adão é salvo, o novo Adão é arrancado do abismo, o novo Adão é tirado das profundezas do inferno. A virtude e a bondade que temos precedem de Jesus. E a fraqueza e a cegueira que nós temos então precede de Adão. E essas duas coisas foram mostradas no servo. A imagem então lá do primeiro servo, a imagem agora desse segundo servo, que é a mesma, um é designado para um serviço e cai, o outro é designado para o serviço e ele não cai. Mesmo na sua humanidade, se ele cair, ele não fica prostrado, né? Que a gente vê na via sacra Jesus ali caindo. E olha só, então começou muito prontamente esse novo servo a atender o desejo do Pai. E ele cai muito baixo no útero da Virgem, não tendo preocupação por si e nem pelas suas severas dores, porque ele tinha um intuito, fazer a vontade do Pai, realizar o desejo do Pai, ir em busca daquilo que realmente o Pai quer, realmente aquilo que o Pai queria. A túnica branca, naquela imagem que ela tem, ela vai explicar para mim e para você. É a carne singela da vestimenta a túnica branca é a carne, a singela da vestimenta significa que não havia realmente nada entre a divindade e a humanidade. A estreiteza da túnica é a pobreza e a velhice é pelo longo tempo desde que foi vestida por Adão. E seu estrago é do suor do trabalho de Adão, a escassez mostrada o trabalho do servo. É muito profundo. Por isso que eu falo, compre o livro mesmo aí, tá? E leia esse capítulo, principalmente o 51, dentro de uma profundidade que vem unir muita coisa que ela já tinha colocado lá no começo. É até mais extenso, né? Um pouco mais longo. E olha só, por toda a humanidade que será salva pela doce encarnação e a sagrada paixão de Cristo, toda ela é a humanidade de Cristo. Porque ele é a cabeça e nós somos os seus membros. Para esses membros, o dia e a hora em que toda a aflição e tristeza chegará a um fim são desconhecidos. E a eterna alegria e a felicidade serão realizadas. E serão o dia e a hora pelos quais toda a companhia dos céus anseia. Né? Toda a companhia dos céus anseia. Ela continua dizendo, olha só, é muito profundo, pessoal, muito profundo mesmo. Aquele desejo e ânsia foram mostrados no servo parado de pé, então, ali diante do Senhor. Ou melhor dizendo, no filho para diante do Pai, na túnica de Adão. Meu Deus, o filho estava diante do Pai ainda na túnica de Adão. Então ele vai se reveste no seio da Virgem Maria, né? E olha só, ela vai com a ânsia e o desejo de toda humanidade que será salva, aparecem na pessoa de Jesus.
pois Jesus está em todos que serão salvos, e em todos que serão salvos está Jesus. Meu Deus, Jesus está em todos aqueles que serão salvos, e todos aqueles que serão salvos estão em Jesus. É muito profundo, né? É tudo por caridade de Deus, por amor de Deus, na obediência, na humildade, na paciência e nas virtudes que competem somente a nós. Ela segue. O Pai sentado, ela explica a visão, indica a divindade, que é mostrado por seu descanso e pela sua paz. Pois a divindade não pode ser trabalho. Depois continua, o servo parado de pé indica então ali o trabalho. Tá? De um lado, no esquerdo, indica que ele ainda não era digno de permanecer do lado direito do Senhor. Então, seu partir para trabalhar foi a divindade e a sua corrida era a humanidade. Pois a divindade começou do Pai e foi ao útero da Virgem Maria, caindo e tomando a nossa natureza. E a nossa queda assumiu grande dor. A dor que ele tomou foi a nossa carne, na qual também vivamente sentia dores mortais. E o que é interessante é que ela vai dizer assim para mim e para você. Ele permanecia ainda ali do lado esquerdo, indica que o Pai deixou seu próprio filho voluntariamente, em humanidade, sofrer todas as dores humanas sem poupá-lo. Então, ela vai trazer para mim e para você que aquela túnica velha, cheia de suor, rasgada, foi aquilo que Jesus passou, né? Durante ali a caminhada até o Calvário, a gente vê que lá depois a sua túnica é arrancada, e é arrancada. Existe um significado. Aquela túnica velha, cheia de sangue, cheia de suor do antigo Adão, tinha que ser arrancada para dar lugar à nova vestimenta, que ali é simbolizada no sudário, né? Quando Madalena chega e olha ali, só vê o linho dobrado em cima do túmulo. Não era mais um linho velho, antigo, aquele sudário velho ali, antigo, não era mais, né? Mas já era um novo revestimento que Deus havia dado ao seu próprio Filho por você e por mim. E é esse novo revestimento que eu e você nós temos que trazer também no nosso coração. E aí olha só o que ela vai dizer aqui, continua dizendo aqui, sua túnica que estava a ponto de ser desfigurada e feita em trapos, é entendida como os golpes, acabei de falar, né? Os açoites, espinhos, pregos arrastando a sua delicada carne, dilacerando-a, segundo vi antes, em partes. E a carne foi dilacerada no crânio, na cabeça, ao ponto de cair em pedaços, até a hora em que o sangramento cessou e então começou a secar novamente, ligando-se aos ossos. Olha o que ela contempla ali. Olha o que foi a queda, né? A desgraça do pecado na nossa vida, o que pode ser ainda na nossa vida, esse maldito pecado que a gente comete, né? Que a gente volta a cometer. E nesse ponto, ele começa então ali a mostrar o seu poder, né? Por quê? Porque a partir daquilo que Jesus passou, a partir da sua imolação, né? A partir do momento que ele cai no útero da Virgem, tá bom? Até que o seu corpo fosse imolado e morto, subitamente a sua alma, as mãos do Pai, com toda a humanidade pela qual foi enviado. Então, um servo em uma visão não tem o êxito que o Pai queria, e um servo na outra visão vai ter o êxito que o Pai queria, pelo útero de Nossa Senhora. É interessante, porque lá Adão foi criado da terra, do pó, né? Foi gerado ali, soprado o sopro da vida, né? Então, como nós somos matéria, esse mesmo pó que gera, agora já não é mais a mão de Deus, é o útero de Nossa Senhora. E por isso que a gente fala que as mãos do Padre é o útero de Maria. Por quê? Porque é o sacerdote que gera Jesus para nós. Anuncia a morte, mas anuncia também a ressurreição, anuncia
também a salvação, né? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. É isso que o padre fala, e ali ele gera, então, Jesus para nós, dentro do útero de Nossa Senhora, né? Ali as mãos do padre se transformam, tá? Se transformam no útero da Virgem Maria, para mim e também para você. E é muito, mas muito profundo, né? Extremamente ali interessante. O que um pela queda produz o mal, o outro pela queda, né, produz a obediência, a salvação e também a verdade a partir do útero de Nossa Senhora, pela vontade de um Deus que é Pai, que é todo-poderoso, tá bom? Então, olha só, nesse ponto ele começou a mostrar seu poder, pois primeiro ele vai então ao inferno, olha só, e quando estava lá, ergue a grande raiz do abismo profundo que foi corretamente unida a ele no elevado céu. O corpo fica na sepultura até a manhã da Páscoa e desde aquela vez não mais, pois então foram apropriadamente finalizados os estrebuchar e as torções, os murmúrios e os gemidos. E olha só essa parte aqui que eu grifei aqui, vai dizer assim: a nossa imunda carne mortal, que o Filho de Deus tomou para si, que era a velha túnica de Adão, apertada, gasta, curta, foi transformada por nosso Senhor, por nosso Salvador, em outra bela, nova, branca e brilhante, com pureza infinita. Olha que coisa mais linda, a gente vai entender o significado da visão, e ela também passa isso para nós, né? Ela vai dizer aqui, curta, transformada, nosso, apertada, gasta, curta, foi transformada por nosso Salvador em outra, bela, nova, branca, brilhante, com pureza infinita, frouxa e longa, mais bela e mais rica do que era a roupa que eu vi antes no Pai. Pois aquela roupa era azul, mas a roupa que Cristo agora vestia era colorida e com uma bela mistura tão maravilhosa que não posso descrever, pois é tudo real louvor. E aí ela encerra de uma maneira maravilhosa. Ela encerra ali, como é que eu posso dizer para você, coroando, né? Coroando tudo, coroando verdadeiramente tudo e todas as coisas. Ela vai dizer para mim e para você assim: olha só, isso aqui é maravilhoso, né? Isso aqui é algo tremendo. Ela vai trazer para mim e para você. Agora, não senta o filho na terra em um deserto, mas senta em um nobre assento, no trono, né? Que fez no céu para o seu máximo prazer. Agora, olha só, agora não permanece o filho em pé diante do Pai, como um servo amedrontado diante do Senhor, miseravelmente vestido em parte nu, mas está diretamente à direita do Pai, ricamente vestido e em grande felicidade, com uma coroa de riqueza preciosa. Olha que coisa mais linda sobre sua cabeça. Pois foi mostrado que nós somos a sua coroa, que essa é a alegria do Pai, o louvor do Filho e a santificação do Espírito Santo, e a maravilhosa felicidade infinita para todos que estão no céu. Agora não permanece o Filho à esquerda do Pai, como um trabalhador, mas senta-se à direita dele em descanso e paz eterna. Mas isso não significa que o Filho se senta à direita do lado com o Pai, como um homem se senta do lado de um outro nesta vida. Pois, olha só o que ele vai dizer, tá? Pois não há esse modo de sentar na Trindade, como vejo. Isto é, ele senta à direita, na mais alta nobreza da alegria do Pai. Agora está o esposo, Filho de Deus, em paz com a sua amada mulher, que é a bela Virgem da alegria eterna. Agora senta o Filho, o verdadeiro Deus e homem, em sua cidade, em descanso e em paz, naquela cidade que o seu Pai preparou para ele em seu propósito eterno. E aí ela encerra na última frase dizendo assim: e o Pai está no Filho, e o Espírito Santo está no Pai e está no Filho. Gente, olha, eu sinceramente eu nem vou me delongar mais, porque
Você precisa adquira, tá bom? Revelação do Amor Divino, da Juliana de Norwich. Tenho certeza que você vai ser impactado pela graça de Deus, pela unção de Deus e pelo poder de Deus na sua vida, tá? Profundamente eu fico maravilhado. Foi um bálsamo para minha alma esse capítulo 51. Espero que seja para você também, tá bom? Debaixo da sua proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nem as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, né? Que o Senhor nos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam em seu coração. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Tá bom? Compartilhe com as pessoas e o vídeo ficará salvo, tá? Lá no Jairo Botina de Fogo, tá bom? No canal do YouTube. Deus abençoe você. Entre lá e se inscreva.